graça e paz, meus irmãos. Amém. Quão precioso é que os irmãos vivem em união. Bom é estarmos aqui. Bom é podermos louvarmos ao Senhor. Bom é podermos nós adorarmos ao nosso Deus, como nós temos feito com as nossas orações, nos colocando na presença do Senhor. Eu quero te convidar por algum instante a você se colocar de pé. Sei que você já tem ficado sentado por algum tempo, e é por algum instante que nós nos colocamos de pé. Apresenta a sua vida nessa hora diante de Deus. Eu sei que você tem feito isso, mas a oração nunca é demais. Sempre nós devemos estar orando ao Senhor, falando com o Pai. Mas peça ao Senhor que nessa noite Ele venha falar no seu coração. Peça ao Senhor que nessa noite Ele venha ministrar na sua vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita ouvir. Porque os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Coloca-se diante da presença do Pai nessa hora. Fala com o Senhor, como você já tem feito, como você já tem se colocado na presença do Senhor. Talvez nesse dia você já tenha orado a Deus, você já tem se apresentado na presença do Senhor, mas de uma forma talvez direcionada. Peça ao Senhor para que Ele venha ministrar na sua vida nesta noite, através das canções, através da palavra dEle que é fundamental para as nossas vidas, para que nós possamos prosseguir na caminhada neste mundo. Não dá para nós vivermos nesse mundo sem a palavra do Senhor em nossas vidas. Deus, nessa noite, que o Senhor venha ministrar, Senhor, no meu coração. Nesta noite o Senhor venha ministrar na minha vida, Deus, a Tua palavra, Senhor. Que eu não venha sair daqui, Deus, como eu entrei, ó Pai, mas eu venha sair daqui, Senhor Deus, ó Deus, regozijado, ó Deus, alegre na Tua presença, sabendo que o Senhor falou ao meu coração. Deus, tomou o Teu lugar de honra em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tomou o Teu lugar de honra sobre cada um aqui nesta noite. Esteja à vontade neste lugar, pois nessa noite, ó Deus, nós queremos oferecer a Ti, Senhor Deus, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nós queremos nos rendermos, ó Deus, aos Teus pés. Nós queremos, ó Deus, festejar o Teu nome. Nós queremos nos alegrar diante do Senhor, Pai. Independente, ó Deus, do que o mundo está vivendo, Senhor, independente das circunstâncias que o mundo está vivendo, nós queremos nos alegrarmos no Senhor, queremos festejarmos, ó Deus, o Teu nome, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que um dia foi pago um alto preço de sangue, e é esse amor, Pai, um amor incondicional do Senhor para com as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por eu estar aqui nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela minha família estar aqui nesta noite, Deus. Eu te louvo, meu Senhor. Eu te louvo por cada irmão que está do seu lado para estarem aqui nesta noite, Senhor, te adorando, te louvando e te engrandecendo. Nós queremos nos alegrarmos no Senhor. Queremos nos alegrarmos em Ti nessa noite. Vamos nos alegrar no Senhor nessa noite, meu querido. Se alegra na presença do Senhor, pois as circunstâncias, ela vem, ela vai, ela vem, ela vai, mas a todo momento nós devemos nos alegrarmos no Senhor, porque as lutas vêm para que nós nos aperfeiçoamos, para que nós sejamos mais fortes no Senhor, para que a nossa fé aumente mais no Senhor. As lutas, elas não vêm por acaso. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Deus ainda há de fazer em nós. Por isso vamos nos alegrar no Senhor, vamos adorar o Senhor Jesus, vamos agradecer o nome do nosso Senhor Deus nesta noite, com adoração, com palmas, com louvores, o santo nome do nosso Deus. Aleluia, Senhor, queremos festejar o Teu nome nesta noite, Pai. Toma o Teu lugar de honra em nossas vidas, Senhor. Toma o Teu lugar de honra sobre nós, Senhor Deus. Oh, aleluia.
Deus que é poderoso, meu querido, para fazer infinitamente mais por mim e por você, porque nós sabemos que foi pago alto preço de sangue. E nós vamos louvar o nosso Senhor, nós vamos adorar o nosso Deus nessa noite, engrandecendo Ele, exaltando, porque nós queremos estar diante dEle, na presença dEle. Aleluia! Fala,
Sabe, meu querido, se não fosse o amor de Deus por mim, se não fosse o amor do Senhor pelas nossas vidas, se não fosse pago um alto preço, e preço de sangue, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós, nem eu e nem você. Mas esse amor que é derramado, esse amor que foi derramado ali na cruz do Calvário, foi feito para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Vida no Senhor, vida em abundância. Independente, meu querido, de circunstâncias, independente de adversidades, lembra que o amor do Senhor é muito grande por mim e por você. E esse amor, ele cobre qualquer coisa. Quando nós pensamos no amor de Deus, no amor do Senhor nas nossas vidas, quando nós pensamos que o amor do Senhor preenche tudo em nossas vidas, nós passamos pelas lutas, nós enfrentamos as lutas, nós enfrentamos as batalhas, nós enfrentamos as perdas, tanto material, tanto espiritual, tanto bom, perda, bom adquirido, quando nós temos o amor do Senhor em nossas vidas. Esse amor que preenche tudo em nós. Esse amor que é infinitamente mais, que nós não podemos medir o amor do Senhor por nós. E se hoje você está aqui, se hoje você está aqui nessa noite, foi porque o Senhor te trouxe aqui, porque você sabe que o amor do Senhor por você não pode se comparar a coisa alguma deste mundo. E é por isso que nós adoramos a Ele, e é por isso que nós engrandecemos a Ele. Então agradeça ao Senhor. Deixa que o Senhor ministre na sua vida nessa noite. Seu amor é
nos ama, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai, nós te adoramos, Jesus. Independente de qualquer situação, o Senhor nos ama. O Senhor tem olhado por nós, o Senhor tem olhado por você, meu Deus. Não fique se preocupando com as coisas deste mundo, não se preocupe com as coisas terrenas deste mundo, não se preocupe com o dia de amanhã. Porque a palavra fala que o dia de amanhã pertence ao Senhor e às vezes nos angustiamos com aquilo que ainda não aconteceu. Mas lembre que o Senhor te ama, lembre que o Senhor tem olhado por você. Lembre que o Senhor tem olhado para a sua vida, que o Senhor tem conduzido você, que o Senhor tem orientado os seus passos. Não nos preocupamos com essas coisas, mas não podemos também perder tempo com as coisas deste mundo, não podemos perder tempo com acontecimentos deste mundo, com situações que esse mundo investe contra as nossas vidas, mas buscamos ao Senhor como verdadeiros adoradores que buscam o Pai em espírito e em verdade, que engrandeça o Senhor, que exalte ao Senhor, independente de lutas, independente de problemas, independente de qualquer adversidade. Nós devemos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vemos que o Senhor tem olhado para nós, vemos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, que o Senhor tem manifestado sobre a tua igreja um grande amor, um amor incondicional, um amor que envolve todas as coisas. Aleluia, Senhor. Não podemos ser vencidos de coisas deste mundo, Senhor, mas queremos ter o nosso tempo com o Senhor, Senhor, quando te adoramos, Senhor.
paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Vamos orar nesse momento. Peça ao Senhor que ministre ao seu coração, te abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra. Nesta hora, nós, ó Deus, pedimos, ministra aos nossos corações. Nós necessitamos, nós carecemos. Nós, ó Deus, precisamos do teu Espírito Santo ministrando ao nosso coração. Nós podemos ler a tua palavra, nós podemos ouvir a tua palavra, mas só o Senhor pode ministrar aos nossos corações. Abençoa-nos, de acordo, ó Deus, a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nos diz aqui a palavra do Senhor que Jesus foi para a sua terra, para Nazaré, terra do Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos. E chegando o sábado, o dia em que o seu povo, o povo judeu, se reunia na sinagoga, Jesus se dirigiu para ali para poder fazer o que sempre fazia: pregar, ensinar, curar, libertar pessoas. E ali naquela ocasião, Jesus, estando na sinagoga, o povo ficou maravilhado, ficou ali admirado ao ouvir Jesus, ao ver o que ele fazia, e perguntava ao povo de onde vinham estas coisas, a sabedoria com que Jesus falava e como ele fazia tais maravilhas, como as suas mãos operavam tais maravilhas. Então eles se perguntavam: não é esse o carpinteiro, filho de José, filho de Maria? Não estão conosco os seus irmãos, as suas irmãs? Como pode? E esse povo se escandalizava nele. Esse povo, com todos esses questionamentos e admiração, esse povo ficava escandalizado com tudo aquilo que observava, presenciava, tudo aquilo que testemunhava que Jesus fazia. Jesus então diz que não há profeta sem honra senão na sua terra, no meio dos seus parentes, na sua casa. Todo profeta tem honra, disse Jesus, exceto na sua casa, no meio da sua parentela, no meio da sua família, entre os seus parentes. E Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E Jesus ficou ali, estarrecido, admirado com a incredulidade daquele povo. Mateus nos diz que não pôde Jesus fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquela gente.
Contudo, ele saiu dali e percorria aldeias que estavam por perto e ensinava o Evangelho. Irmãos, que história triste, que momento lamentável, esse momento em que Jesus está na sua própria terra, esse momento que Jesus está na sua própria casa, esse momento em que Jesus está num lugar onde ele cresceu, e o seu povo e os seus parentes, a sua própria família, pessoas chegadas, não creem nele, não creem que ele faria tudo aquilo, não creem no Senhor através dos sinais de Jesus. E o próprio Jesus não pode ali fazer muitos milagres, não pode ali fazer tudo aquilo que seria capaz de fazer por causa da incredulidade daquela gente, por causa da falta de fé daquela gente, por causa da barreira que aquela gente colocara diante dele. E Jesus ali então lamenta e sai daquele lugar e vai para outros lugares pregar o Evangelho, para outras aldeias, para outras cidades ao derredor de Nazaré, mas ali mesmo ele não pode fazer muitos milagres, ali mesmo ele não pode fazer muita coisa. Que coisa lamentável, que situação lastimável nós encontramos aqui, em que Jesus não pode fazer tantos milagres quanto ele gostaria, seria capaz de fazer. Irmãos, isto serve para nos alertar, para termos um cuidado, para não incorrermos em situação parecida, para não nos encontrarmos em situação semelhante à situação daquela gente, do povo de Nazaré, para não nos encontrarmos em situação tão enganosa como daquela gente. Por isso é necessário que nós cuidemos para não nos enganarmos. É necessário que nós estejamos em alerta para nós não vivermos de tal modo como aquela gente que, por causa da sua incredulidade, Jesus não operou milagres na sua vida. O poder de Jesus não enfraqueceu, Jesus não chegou ali fraco, Jesus não chegou ali sem poder, Jesus não chegou ali com má vontade, Jesus não chegou ali sem desejo de abençoar aquela gente. Jesus chegou ali sendo mesmo o Senhor poderoso, que queria abençoar aquela gente, que queria operar milagres no meio daquele povo, mas por conta da incredulidade daquela gente, Jesus não operou milagres. Por conta da falta de fé daquele povo, Jesus não pôde fazer muita coisa. Cuidemos nós, para que a gente não se encontre na mesma condição, para que a gente não se encontre diante de Cristo nessa condição em que nós não vamos receber tudo que Jesus tem preparado para nós. Jesus estava pronto para abençoar aquela gente, mas não pôde por conta da incredulidade. E eu gostaria que nós olhássemos para o texto e nós pensássemos nos cuidados que precisamos ter para que a gente não se encontre nesta mesma situação, para que a gente não se encontre na mesma realidade do povo de Nazaré, para que nós não cultivemos um estado, uma condição de incredulidade, de falta de fé, de relacionamento diante de Jesus, em que nós não somos abençoados, em que nós não podemos receber tudo aquilo que Jesus tem preparado para nós. Em primeiro lugar, eu quero dizer que conhecer não é crer. Esse povo conhecia Jesus. O povo de Nazaré viu Jesus crescer. Ali tinha amigos de Jesus, famílias que conheciam Jesus, famílias que tinham visto Jesus crescer, andar por ali, aprender a profissão do Pai, famílias que viram Jesus crescer juntamente com os seus irmãos, Jesus fazer todas as atividades, Jesus fazer tudo que era normal de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Aquelas pessoas sabiam quem era ele, sabiam quem era a família dele.
aquele povo viu que Jesus estava ali ensinando uma sabedoria sem igual, porque Jesus, amados irmãos, não havia estudado nas escolas rabínicas, Jesus não havia estudado a teologia daquela época, Jesus não havia se tornado um grande mestre para o povo judeu, Jesus não havia se tornado essa pessoa. Por isso esse povo interrogava: de onde vem tamanha sabedoria? De onde vem tanto conhecimento? Como pode ele fazer tanta coisa? Porque nós conhecemos ele. Nós conhecemos esse menino, ele cresceu aqui no nosso meio. Vimos a sua história, vimos ele crescer aqui, como que de repente ele se torna uma pessoa tão sábia, como que de repente ele se torna alguém que faz milagres. Ele não é um profeta, ele não é um mestre, ele não é um rabi, ele não estudou nas escolas teológicas nossas. Como é possível? Esse povo conhecia Jesus. Esse povo ouvia Jesus todos os dias, durante toda a sua vida, desde a infância, até o momento que Jesus partiu para o seu ministério terreno. Mas ainda assim, isso não significava que esse povo cria em Jesus. Ainda assim, isso não significava que esse povo realmente tinha fé em Jesus. Ainda assim, esse povo, ao ver que Jesus fazia tudo aquilo, não pôde crer em Jesus. Irmãos, conhecer não é crer. Ver Jesus não significa crer em Jesus. Esse povo via, esse povo conhecia, esse povo sabia quem era Jesus, mas não cria em Jesus. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós precisamos, de fato, ter um relacionamento com Jesus. Que nós, de fato, precisamos ter o nosso coração diante de Cristo. Não adianta a gente dizer eu sou da igreja. Não adianta a gente dizer sou membro da igreja. Não adianta dizer eu nasci na igreja. Não adianta. Os meus filhos nasceram na igreja. Os meus filhos cresceram na igreja. Os meus filhos, desde que nasceram, frequentam a igreja, mas isso não garante que eles tenham fé em Cristo. Simplesmente, eu falo isso, não estou aqui dizendo que não é importante estar na igreja. Eu queria ter tido o privilégio de nascer na igreja, eu não tive. Eu não tive privilégio desde que eu nasci. Eu fui para a igreja muito novo, criança ainda. Mas eu não tive o privilégio de nascer na igreja. Mas isso não significa que nós cremos simplesmente porque a gente nasce na igreja, que a gente cresce na igreja, que a gente simplesmente é membro da igreja. Não, nós precisamos, além de estar na igreja, além de ser membro da igreja, nós precisamos ter comunhão com Cristo. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, meu coração é teu. Meu coração é teu. Senhor, som do meu coração. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Imagina, eu fico olhando para esse povo que admirou tudo aquilo que Jesus fez, mas ao mesmo tempo assim, não é possível, porque nós conhecemos quem é Ele. Eles sabiam quem era Jesus, mas não eram capazes de crer em Jesus. Nós, meus amados irmãos, precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor Jesus, olha para mim, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor e crer. Eu quero conhecer o Senhor a cada dia. Mas para que eu conheça o Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração. Eu não posso me basear no que eu vejo simplesmente. Eu não posso basear simplesmente no que eu penso, no que eu bem quero. Eu não posso me basear apenas nas minhas ideias. Eu preciso, Senhor,
Eu preciso conhecer o Senhor e crer, e só posso crer se o Senhor de fato se revelar a mim, se o Senhor de fato olhar para mim, tocar no meu coração, e eu na intimidade estar na tua presença. Não quero conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, não quero conhecer apenas de nome, não quero conhecer o Senhor apenas como a grande maioria conhece, como todo mundo conhece, o mundo inteiro sabe quem é Jesus. Mas nem todos se colocam diante dele de coração e diz: Senhor, eis-me aqui, meu coração é teu, minha vida é tua, eu quero te servir. Não é servir a igreja, servir o pastor, não é servir a instituição, é servir a Cristo acima de tudo, é conhecer a Cristo e crer nele. A gente vive falando que igreja não salva, a gente vive falando que a religiosidade não salva, e é claro que nós somos religiosos, é claro que nós somos igreja, que nós participamos de uma comunidade chamada igreja, mas precisamos ir além disso, porque salvação e vida eterna é quando nós realmente cremos em Jesus. Não basta fazer parte da igreja, não basta ser religioso, não basta ser crente, não basta ser evangélico. Não bastava para aquela gente ter crescido ali com Jesus, ter visto Jesus crescer, ser amigo de Jesus, conhecer a família de Jesus, não bastava. Não bastava. Era necessário realmente se render. Porque conhecer a Jesus simplesmente e ouvir falar não é o mesmo que crer. A segunda coisa que eu quero colocar em nós: devemos ter o cuidado para não confundir intimidade com irresponsabilidade. Esse povo conhecia Jesus, conhecia a família, sabia quem era Jesus, o que ele havia feito, ele era o carpinteiro, sabia quem era a mãe, os irmãos, as irmãs de Jesus. Não é ele que vivia aqui entre nós? E por conta da intimidade, e por conta desse conhecimento, esse povo agiu irresponsavelmente. Esse povo agiu sem crer. Esse povo confundiu intimidade com irresponsabilidade. Esse povo não valorizou quem era Jesus por conta da intimidade que tinha. Esse povo não respeitou quem era Jesus por conta da intimidade que tinha. Irmãos, intimidade não significa, irmãos, irresponsabilidade. Intimidade, nós podemos ter intimidade com Cristo e sermos responsáveis com a nossa fé. Nós podemos ter intimidade com Cristo e ao mesmo tempo nós adorarmos a Ele. Nós não podemos ser como essa gente que, por conta da intimidade que tinha com Jesus, agiu irresponsavelmente. Esse povo agiu de incredulidade simplesmente por causa da intimidade. Há muitos de nós que em várias áreas da vida confundem intimidade com irresponsabilidade. Há muitos de nós que por conta da intimidade gera desrespeito, e por conta da intimidade gera falta de compromisso, por conta da intimidade gera falta de fé, e por conta da intimidade nós nos afastamos das nossas responsabilidades. Pessoas que acham que vão ser entendidas, e é por isso que eu reclamo tanto de pessoas que falam: não, Deus me entende, o Senhor conhece meu coração. Isso é irresponsabilidade. São pessoas que acham que têm intimidade com Deus, e podem até ter, e devem ter intimidade com Deus, mas não para gerar irresponsabilidade. Pessoas que vivem de qualquer jeito, pessoas que vivem de qualquer modo, e dizem: não, o Senhor conhece meu coração. Já tenho falado isso aqui tantas vezes. O Senhor conhece meu coração. Essas pessoas querem dizer assim: eu sou crente e o Senhor sabe. Você não está vendo. Você está vendo o meu exterior. Você está vendo as minhas práticas.
Quando a gente diz para uma pessoa que ela não está caminhando bem, que ela não está sendo fiel a Deus, que ela não está sendo responsável com a vida cristã, algumas pessoas falam assim, é verdade, mas o Senhor conhece o meu coração. Quando alguém diz isso, eu não penso outra coisa, senão que essa pessoa está agindo irresponsavelmente, que ela está confundindo intimidade com irresponsabilidade. Ela está agindo irresponsavelmente por achar que tem intimidade com Deus. Ela não cumpre o seu dever cristão, ela é irresponsável com a vida cristã. E diz, Deus conhece meu coração. Você diz, você não está indo bem, você não está fazendo a coisa certa, você está em pecado, você está isso, aquilo, outro. Você chama a atenção da pessoa, você alerta a pessoa que ela não está indo bem, e a pessoa simplesmente diz, Deus conhece meu coração. Eu tenho temor de Deus. É verdade, mas meu coração é fiel a Deus. Ou seja, assim, minhas práticas não estão bem, mas no meu coração, no meu íntimo, tudo está bem. Isso é uma fé totalmente subjetiva, é uma prática totalmente irresponsável. São pessoas que acham que têm intimidade com Deus e podem agir irresponsavelmente. São pessoas que acham que conhecem a Deus e podem agir irresponsavelmente. Como nós já temos falado aqui tantas vezes, meus irmãos, nós não fomos chamados para ter uma fé subjetiva, nós não fomos chamados para ter uma fé internalizada, uma fé pessoal, uma fé intimista. Nós não fomos chamados para ter uma fé que é só minha, no meu coração, que só eu vejo, que só eu conheço. Isso não é bíblico, isso não é cristão, isso não é fé verdadeira. Fé verdadeira é a fé que se mostra. Fé verdadeira é a fé que se evidencia. Fé verdadeira é a fé que se revela. Fé verdadeira é a fé que é traduzida em obras, em práticas. Fé verdadeira é a fé que nos faz ser luz hasteada e não luz debaixo da mesa. Fé verdadeira é a fé que nos leva a ser sal da terra. E não sal insípido, sal que salva de verdade. Isso é que é fé verdadeira. E que não nos leva a agir irresponsavelmente. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, mais nós nos humilhamos na presença dEle, mais nós reverenciamos a Ele, mais nós tememos a Ele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais intimidade nós temos do Senhor, mais humilde nós nos tornamos, mais dependente nós nos tornamos. A irresponsabilidade é quando nós conhecemos a Deus e achamos que podemos nos distanciar. É quando nós achamos que, por conta da nossa intimidade com Deus, a gente não precisa tanto mais dele. Isso é só um engano. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós conhecemos, mais nós reconhecemos que precisamos dele. Mais nós reconhecemos que dependemos dele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais entendemos que somos pecadores, que nós precisamos da graça dele. E que ele é grande, e que Ele é soberano, e que Ele deve ser conhecido, e que nós devemos prosseguir em conhecê-lo cada dia mais. Que à medida que eu conheço o Senhor, à medida que eu conheço o Senhor, eu aprendo que necessariamente que devo conhecê-lo mais. Se nós conhecemos o Senhor, chegamos à conclusão de satisfação, você não conheceu a Deus. Entenda isso. Entenda isso. Se você tiver saciamento na sua alma, tem alguma coisa errada. Se você se busca a Deus, se você busca o Senhor, se você conhece o Senhor, e você vê saciamento na sua alma. O saciamento que eu quero dizer aqui é você estar falando assim, não, tá bom, já tenho bastante,
já tenho o suficiente, já conheço Deus, já conheço Deus o suficiente, o bastante. Tem alguma coisa errada. Você não está conhecendo a Deus, você não está conhecendo o Senhor, você não está tendo intimidade com Deus. Quanto mais a gente conhece, quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais a gente entende que deve buscar, mais a gente entende que deve estar na presença dEle, mais a gente entende que precisamos conhecer a Ele. Quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais responsabilidade nós temos, mais responsável nós nos tornamos, mais responsável nós nos tornamos diante dEle. Essa gente, por achar que conhecia Jesus, essa gente por achar que tinha intimidade com Jesus, agiu irresponsavelmente, não abriu o seu coração para crer naquele que era comum, naquele que estava ali em todo o tempo, naquele que estava ali todos os dias. É aquela velha prática que nós já falamos de nos acostumar. Nós não podemos nos acostumar com Deus, nós não podemos nos acostumar com Deus, nós não podemos nos acostumar com pessoas. Nós nos acostumamos com coisas materiais, nós nos acostumamos com a casa nova, nós nos acostumamos com o carro novo, nós nos acostumamos com a roupa nova, nós nos acostumamos com coisas desse mundo, mas nós não podemos nos acostumar com Deus. Aquele povo fala, não, estou acostumado a ver Jesus aí, Jesus é como nós já falamos, nós não podemos nos acostumar com casamento. Quando se acostuma com casamento, vira tragédia. Quando se acostuma com o cônjuge, quando se acostuma com a mulher, acostuma com o marido, quando se acostuma, vira tragédia. Começa a esfriar, começa a ter problema. Porque pensa bem, um relacionamento que começa num namoro, com paixão, com admiração, com bem-querer, com um desejo de estarem juntos, se casar, constituir uma família, e começa a todo vapor, e de repente vai se tornando alguma coisa estranha, de repente vai se tornando um relacionamento frio, de repente vai se tornando um relacionamento sem importância, de repente vai se perdendo a admiração, o carinho, de repente vai se tornando alguma coisa comum. Entendeu? Eu tenho uma imagem na minha cabeça que não sai nunca da minha cabeça. Não sai porque não é porque eu não sai, não é assim voluntariamente, não, é porque eu cultivo essa imagem na minha cabeça. Lá em Teixeira, no bairro Santa Rosa de Lima, na rua Santa Rosa, número 143, era o endereço de quê? É o endereço da minha sogra. E eu me lembro que quando namorava, depois noivo, eu saía da casa dela e pegava a rua Rui Barbosa, ou então a rua Haiti. É uma das duas ruas, de um lado ou de outro, para ir embora para minha casa. E eu pensava assim, quando vai chegar a hora que eu não tenho que largar ela lá e ir embora para outra casa? Eu saía dali assim, com essa ansiedade, com esse desejo, com esse vislumbre, com essa expectativa de quando chegaria essa hora. E a gente, quando estava noivo, falava assim, parece que estava demorando. Quando vai chegar essa hora?
E eu saía por uma daquelas ruas, indo embora, com aquela vontade de não deixá-la. E a gente conversava sobre isso, a gente falava isso. Isso tem quanto tempo aqui? 28 anos. Isso tem 28 anos, aproximadamente isso, né? Exato. 28 anos. E aí? Eu não quero perder isso, não. Aquele desejo, aquela expectativa foi alcançado. Aquela minha expectativa, aquele nosso desejo, nós alcançamos. E aí? 28 anos se passaram. Ou, melhor dizendo, depois que nos casamos, já se passaram 25 anos. 25 anos se passaram. E eu não quero perder aquela expectativa. Eu não quero perder a alegria de ter alcançado aquele propósito, de ter realizado aquele desejo. Eu não quero, depois de 25 anos, ou quantos anos mais o Senhor nos permitirá ficar casados, viver vendo aquela alegria de ter alcançado essa realização se perder. Porque afinal de contas, eu sou a mesma pessoa, ela é a mesma pessoa. Afinal de contas, nós servimos ao Senhor, e se nós não melhoramos, e se nós não somos capazes de viver melhor do que vivíamos há 28 anos atrás, se eu não sou capaz de viver melhor do que eu vivia há 25 anos atrás, quando eu me casei, eu preciso largar isso aqui e ir embora. É melhor morrer. Se eu não sou capaz de ser uma pessoa minimamente melhor, se eu era capaz de com 19, 20 anos de idade, ter essa expectativa, esse anseio de alcançar essa realização, se eu era capaz de me alegrar com isso, com 20 anos de idade, e hoje perder essa capacidade, e hoje não ser mais capaz, que tipo de homem me tornei? Que tipo de crente eu me tornei? O que eu fiz caminhando por todos esses anos? Nós não podemos nos acostumar com coisas ou com realidades, melhor ainda com pessoas a quem nós devemos amar. Nós não podemos nos acostumar com Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus e falar assim: sou crente há tanto tempo e já sei, já conheço, já... É por isso que todo crente, preste bem atenção nisso, todo crente que cresce, que amadurece, todo crente que amadurece, ele tem que pensar na eternidade. Ele pensa na eternidade. Todo crente que amadurece pensa na eternidade. Pensar na eternidade é um sinal de maturidade cristã. E nós estamos amadurecendo na vida cristã. A gente pensa no futuro tantas vezes. Você pensa no futuro.
em relação a tantas coisas, em relação a você mesmo, em relação aos filhos, seus planos, seus projetos, a velhice. Você pensa no futuro, você pensa no trabalho, na profissão, no casamento, você pensa no futuro. O crente, quando amadurece, ele pensa na eternidade também. É algo que está sempre na nossa memória. A gente fica naquela expectativa. Eu não sei você, eu penso que você também fica pensando assim. Aí fica pensando assim, quando eu morrer, ou Jesus voltar, na ressurreição, na vida eterna, não haverá pecado, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá barreiras, não haverá essas limitações que nós temos. Nós conheceremos tanta coisa. Nós conheceremos o homem está aí querendo conhecer tantas coisas. O homem está fazendo planos de conhecer melhor a Lua, de conhecer melhor Marte. Os irmãos acompanham a notícia, está aí. Os homens mais ricos do mundo estão na corrida para conquistar o espaço, para desvendar o espaço, para desvendar coisas da Lua, de Marte, o nosso planeta vizinho. E quando você pensa nisso, quando você pensa que Marte é o planeta vizinho, que nós ainda, humanos, não conseguimos chegar lá, não conseguimos chegar lá pessoalmente, ninguém foi lá, tem máquinas lá. Quando você pensa que isso ainda está nos planos, e quando você pensa que Marte, pensando na galáxia, na nossa galáxia, é um pulo. Pensando no tamanho da nossa galáxia, o planeta Marte é um pulo. Entendeu? Nós não chegamos nem a Marte. Comparando com a galáxia, é um pulo. Pensando no universo, aí eu não sei nem dimensionar, nem porque nós somos como um grão de areia do oceano nesse universo. E eu fico pensando assim, nós vamos conhecer nem tudo. Nós vamos saber de muita coisa que a gente não sabe. Mas vai ser muito maravilhoso. Ou você acha que, me perdoe se eu vou agredir a sua consciência. Me perdoe se eu vou agredir a sua consciência. Mas eu não penso que nós vamos para um lugar onde vai ter um grande trono, o Cristo vai estar lá sentado, como um show, sentado lá no alto, um trono cheio de luzes, anjos ao seu redor, e nós aqui numa multidão, feito o povo islâmico assim, ajoelhado, dizendo: Santo, 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 Santo. Uma vez eu vi alguém dizendo que seria assim, a eternidade, a gente ia ficar assim, diante dele, santo, que nós vamos ter o prazer de ficar. Tem prazer, não vai ter prazer de santo. Você acha que vai ser assim? Eu não estou dizendo que o Senhor não é santo, estou dizendo que Ele não é digno de ser adorado, não estou dizendo que nós não vamos. Mas você acha que nós vamos ficar a eternidade assim? Você acha que vamos ficar a eternidade? Você acha que o Senhor da vida, aquele que nos deu vida em abundância, vida exuberante, aquele que criou todas as coisas, aquele que fez esse universo que nós não conhecemos, fez para a sua glória, aquele que conhece o que é belo, aquele que conhece o que é exuberante, fez tudo isso, aquele que conhece aquele que é glorioso, fez tudo para a sua glória, nos resgatou para estar com Ele. Você acha que nós vamos viver uma vida como?
Você acha que a eternidade vai ser como? Nós vamos desfrutar de coisas gloriosas, nós vamos ter uma vida inestimável. Aí você fala assim, mas pastor, mas você disse uma coisa aí, que nós não vamos adorar a Deus? Vamos, claro que vamos, sempre, em tudo, eternamente. Vai ser alguma coisa muito extraordinária. Vai ser alguma coisa, meus irmãos, que nós não imaginamos. Vai ser alguma coisa que não chega aos pés da mais gloriosa realização que nós podemos alcançar nesse mundo. Quando eu penso assim que eu poderia alcançar a coisa mais gloriosa desse mundo, estar com Cristo na eternidade, vai ser alguma coisa muito além disso. Que maravilha! Que maravilha! Imagine quando eu penso, Jesus falou assim, eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu estiver estejais vós também. Nós vamos estar com Ele. Nós vamos estar com Ele. Não dá para nem falar. A gente não sabe. A gente não sabe os detalhes. Nós sabemos que vai ser algo extraordinário. Quando a gente pensa nisso, quando a gente imagina isso, e que isso vai ser eternamente, a gente pensa assim, a gente nunca vai se acostumar com isso. A gente vai viver em novidade de vida pela eternidade. Como isso é possível? Como é possível a gente viver novidade de vida e novidade de vida eternamente e nunca enjoar, nunca se cansar? Só em Cristo. Como pode alguém se acostumar com Ele? Como pode alguém dizer assim, basta, estou farto, eu já o conheço o suficiente, eu já conheço bastante o Senhor? Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer, esse aí é o Deus que eu conheço desde criança, nasci no Evangelho, nasci na igreja, já conheço a Bíblia, conheço a palavra, já conheço tudo, já sei. Cuidado. Cuidado. Você já viu aqueles filhos que falam assim, lá vem pai, lá vem mãe, com essa mesma conversa? O que você acha desse filho? O que você acha desse filho? Lá vem pai, lá vem mãe, com essa mesma conversa, vida toda falando essas coisas, vida toda. Esse filho reclamando, como se ele já soubesse, e ele sabe mesmo, ele já conhece a conversa. A questão é, por que é necessário ele falar? Ele já sabe da conversa do pai e da mãe. Ele reclama, lá vem pai e mãe com a mesma conversa, É a mesma dele, que ele já sabe. Ele sabe, mas ele não vive. A questão é por que o pai e a mãe precisam repetir a mesma conversa. É o crente que fala assim, vem o pastor com essa mesma conversa, vem o pastor com essa mesma conversa. Você já aprendeu, você vive, você já está transbordando disso, transmitindo a outros. Prossegue, persevera, honra ao Senhor, que é a terceira coisa que eu quero dizer aqui. Jesus diz assim, Jesus disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e sua família. A honra é o sinal de quem realmente crê. Não diga que você crê em Deus, crê em Jesus, se você não honra. Honrar é viver uma vida de tal modo
que você expressa a dignidade de quem você honra. Quando você expressa a dignidade de quem você honra, você expressa na sua vida, essa pessoa é digna, essa pessoa ela é importante para mim, essa pessoa ela tem influência na minha vida, essa pessoa ela é amada por mim, essa pessoa é honrada pela minha vida, essa pessoa eu a tenho em autoestima, essa pessoa é benquista por mim. Não podemos dizer que cremos no Senhor se nós não o honramos. Honrar não é apenas com palavras, é com vida, é com práticas. Não diga que você honra ao Senhor. Não diga que você crê no Senhor se você não o honra. O contrário de honrar é desprezar, é desrespeitar, é não se importar, é não agir com dignidade em relação àquela pessoa. Não diga que você crê no Senhor se você não honra. Jesus está dizendo aqui que o que ele esperava dessas pessoas, preste bem atenção, Jesus não está dizendo aqui, Jesus não está fazendo aqui uma afirmação, um ensinamento para que a gente aprenda e viva dessa forma aqui. Preste bem atenção nisso. Jesus não está dizendo aqui, olha, é verdade. Jesus não está dizendo assim, olha, desculpa aí, eu não pude fazer muitos milagres, é porque eu havia me esquecido. Preste bem atenção, não é isso que está acontecendo. Jesus não está dizendo assim, olha, eu queria fazer milagres aqui e tal, mas eu havia me esquecido de que o profeta, ele é uma pessoa honrada, mas na sua casa, na sua terra, na sua parentela, ele não tem honra. Então vocês me dêem licença, deixe eu ir pregar para outro povo, porque aqui de fato a gente não pode ter honra. No meio onde a gente vive, a gente não tem honra. Então, tchau, está tudo certo. É isso que Jesus ensinou? Não. Porque às vezes a gente vê alguns crentes assim, pois é, Jesus falou, né? Porque não tem profeta, não tem honra na sua casa. Algumas pessoas justificando a falta de honra das pessoas próximas com a palavra de Jesus. Jesus não está aqui justificando, Jesus não está dizendo que é assim mesmo. Jesus está dizendo isso acontece, mas não deveria. Isso acontece, mas não poderia ser assim. De fato, as pessoas tendem a se acostumar com os próximos e não honram, mas não deveria ser assim. Jesus foi ali para abençoar aquela gente. Jesus foi ali para pregar o evangelho daquela gente. Jesus foi ali para libertar aquela gente, curar aquela gente. Mas aquela gente, por causa da sua incredulidade, não o honrou. Aquela gente foi irresponsável, aquela gente não o respeitou. Então, meus amados irmãos, crer no Senhor é honrá-lo. Isso aqui não é um ensinamento de Jesus para que ele diga assim, não, as pessoas falam, santo de casa não faz milagre. Paulo diz a Timóteo que o pastor que foi chamado por Deus para pastorear o rebanho, ele precisa pastorear a própria casa. Se ele não consegue pastorear a própria casa, ele está em falta nos requisitos para pastorear a igreja de Cristo. A mais santo de casa não faz milagre. Eu pastorei os irmãos, mas vocês sabem, né? A gente não tem honra na própria casa. Imagine se
A minha esposa chega e fala assim, mas alguém chega assim, puxa, o pastor, faz um elogio ao pastor. E a esposa fala assim, mas em casa não é nada disso. Imagina os filhos do pastor falando, os filhos do pastor não são crentes. E aí eu chego aqui e falo assim, pois é, irmãos, mas vocês sabem, né? Santo de casa não faz milagre. Vocês sabem, né? A gente não tem honra na própria casa. Jesus disse. Não, Jesus não disse isso. Jesus não ensinou. Isso não é um ensinamento a ser seguido. Jesus cobrou daquela gente. Jesus recriminou aquela gente por não honrá-lo. Jesus corrigiu um mau hábito. Jesus estava alertando contra um mau hábito. A minha mulher e os meus filhos são as pessoas que mais me conhecem na intimidade. Me conhecem mais do que qualquer um de vocês. Conhece meus defeitos, conhece os vários momentos da minha vida. É a minha esposa e os meus filhos. Porque nós vivemos na intimidade, convivemos na intimidade. Mas isto não pode ser um elemento para falta de honra. Ou voltando aqui, essa intimidade não pode gerar irresponsabilidade. Nós só podemos dizer que cremos no Senhor se nós de fato o honramos. Honra ao Senhor em tudo na sua vida, em tudo que a palavra de Deus nos ensina. Caso contrário, não diga que creia. Honra ao Senhor com a sua vida, para que você seja abençoado. E aqui, em último lugar, cuidado para você não se enganar. Oportunidade é algo momentâneo. Preste bem atenção nisso. Oportunidade é algo momentâneo. Oportunidade é algo momentâneo. Oportunidade é algo que se tem por um instante. Oportunidade, como o nome mesmo diz, não é algo que está disponível em todo o tempo. Esse povo desprezou Jesus. Esse povo não honrou a Jesus. Esse povo não viu todos os milagres que Jesus poderia fazer. E o que nos diz aqui? Jesus ficou admirado com a incredulidade daquela gente, mas, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar e a fazer milagres em outros lugares. Esse povo perdeu essa grande oportunidade. Não pense que as oportunidades estão disponíveis em todo instante na sua vida. Se nós percorrermos a Bíblia, nós vamos ver isso. Nós vamos ver Bartimeu vendo Jesus passar em Jericó e ele sabia que era uma oportunidade. Por isso ele se colocou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque ele sabia que Jesus estava passando. E ele, apesar de ser cego, ele percebeu que Jesus já tinha passado, estava adiante. E ele se colocou a gritar muito mais, ao ponto de aquelas pessoas repreenderem e mandando ele se calar. E ele gritava cada vez mais, clamando por compaixão. E Jesus disse: traz ele. E Jesus cura, porque ele viu uma oportunidade que estava passando. Entendeu? Aquela mulher que sofria com a hemorragia, ela viu a multidão e era a oportunidade que ela dizia: se eu ao menos tocar nas vestes dele, se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu poderei ser curada. E ela tocou, e ela foi curada. Aquela mulher estrangeira, Sirofenícia, que soube que Jesus estava por ali, e Jesus entrou e estava escondido.
Jesus estava no seu particular com seus discípulos. Jesus não estava atendendo ninguém. E aquela mulher insistiu, que eu quero falar com ele. Você já chegou num lugar para falar com alguém e a pessoa não está ali disponível para te atender? Era nesse momento. Jesus não está disponível para atender aquela mulher. E aquela mulher falou, não, eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com ele. Ela insistiu. Eu preciso falar com ele, não tem jeito. Porque era uma oportunidade. Entendeu? Aquele jovem rico, nós falamos aqui na quinta-feira, aquele jovem rico que chegou e conversou com Jesus. Jesus falou assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, volta e me siga, ande comigo. Ele se entristeceu porque era dono de muitas coisas e não ouviu Jesus, foi embora. A gente não sabe se aquele jovem teve outra oportunidade. Aqueles dois malfeitores crucificados ao lado de Jesus, eles se colocaram a reclamar, a blasfemar contra Cristo. Mas o Cristo não é poderoso, fez tantas coisas, salva-te a ti, salva a nós também. Mas eis que um deles viu uma oportunidade de não sair da cruz, de não voltar mais. Não era a oportunidade de voltar à vida que tinha, mas a oportunidade de uma nova vida, a oportunidade não de pisar naquela terra novamente, mas a oportunidade de pisar na verdadeira terra prometida, a verdadeira terra celestial, pátria celestial. E ele tinha poucas horas, e ele aproveitou a oportunidade, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Está entendendo? A gente acha que as coisas de Deus estão disponíveis para nós em todo o tempo, que todas as oportunidades, elas sempre estão disponíveis para nós. Nós temos oportunidade e oportunidades são momentâneas. Oportunidades de fazer o bem, oportunidade de estender a mão, oportunidade de abençoar o próximo, oportunidade de nos colocar diante do Senhor, oportunidade de nos render diante do Senhor, de abrir o nosso coração diante do Senhor, oportunidade de nos arrepender, de confessar os nossos pecados, oportunidade de nos colocar diante dele e dizer, Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer, oportunidade, como teve Isaías diante do Senhor, que disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tem desperdiçado oportunidades, isso talvez nunca voltará mais. Cuidado, nós não sabemos como ficou aquela gente, nós não sabemos quantas oportunidades ainda teremos na nossa caminhada, em diversas situações pelas quais passamos. Que o Senhor nos abençoe e tenha compaixão, misericórdia das nossas vidas, nos dê discernimento, nos dê graça, para que a gente esteja em alerta, conhecendo o Senhor, crendo no Senhor, tendo intimidade, sendo responsáveis com a vida cristã, honrando ao Senhor, aproveitando as oportunidades que a gente tem. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Fica de pé no seu lugar, fala com o Senhor. Esse momento é um momento de oportunidade que você colocasse diante de Deus. E eu gostaria de dizer, se tem coisas, preste bem atenção nisso. O Senhor, Ele nunca nos abandona
o Senhor nunca é infiel conosco. O Senhor sempre nos dá oportunidades. Não haverá ninguém, nos diz a palavra do Senhor, que será desculpável diante de Deus. Dizer: Senhor, eu não sabia, eu não vi, eu não tive a oportunidade. Eu pensei que era assim. O Senhor sempre nos ensina, nos alerta. E a palavra do Senhor para a sua vida hoje é: não espere outra oportunidade. Faz o que você tem que fazer. Cuida do que você precisa cuidar. Em nome de Jesus. Se há alguém que pensa que pode brincar com a vida, brincar com as coisas de Deus, brincar com as oportunidades dadas por Deus, cuidado, a vida não é assim. Então, em nome de Jesus, coloque a sua vida diante de Deus, se acerte com Ele e diz: Senhor, eu vou nessa oportunidade me lançar diante do Senhor. Eu vou nessa oportunidade honrar o Senhor, fazer a tua vontade, consertar a minha vida, sair do pecado, do caminho mau, do caminho errado. Nessa oportunidade eu vou tirar o engano do meu coração. Não se engane, o Senhor te ama. E como nós cantamos, Ele tem ciúme de você. Ele te dá a oportunidade para que você seja abençoado. Ao jogar fora essa oportunidade, só te resta dor, só te resta sofrimento, e na melhor das hipóteses, disciplina do Senhor. Agarra-te ao Senhor nesta oportunidade e creia que Ele te ama e Ele é fiel. Em nome de Jesus, ore nesse instante. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, por se mostrar a nós. Obrigado, Senhor, por cuidar das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por fazer grandes coisas por nós, por realizar milagres nas nossas vidas. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e declaramos que não queremos conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, mas queremos conhecê-lo na intimidade. Nós queremos, ó Deus, ter intimidade com o Senhor, ó Deus, com comprometimento, com responsabilidade, com amor, Senhor. Queremos conhecê-lo e prosseguir em conhecer ao Senhor, honrando e adorando ao Senhor, ó Deus. Tem compaixão, Senhor, e ajuda toda e qualquer pessoa que porventura esteja deixando as oportunidades do Senhor para trás. Tem misericórdia desta vida, Senhor. Olha para esta pessoa que hoje precisa fazer um compromisso com o Senhor,
que hoje precisa deixar para trás o pecado, que hoje precisa se acertar com o Senhor, como aquele malfeitor ao lado do Senhor Jesus na cruz. Ele tinha poucas horas e aproveitou a oportunidade e garantiu vida eterna no reino do Senhor. Tem misericórdia desta pessoa, Senhor, que hoje está aqui e que eu não sei quantas oportunidades essa pessoa ainda vai ter, e que ela precisa hoje aproveitar a oportunidade de estar na tua presença. Esta pessoa precisa se consertar com o Senhor. Esta pessoa que precisa abraçar essa oportunidade, estar na tua presença e se render aos teus pés e honrar ao Senhor verdadeiramente, em nome de Jesus. Seja assim, ó Deus, para a tua glória, que a tua bênção esteja, Senhor, sobre cada um de nós, sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós oramos, certos que o Senhor é poderoso para nos abençoar. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Aleluia, Deus, te adoramos. Aleluia. 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 Oh Deus. Obrigado. Vamos cantar ao Senhor o cântico. Enquanto cantamos, você pode trazer a sua contribuição em honra, louvor e adoração ao Senhor nosso Deus com alegria. Amém.
preparou para que nós estivéssemos aqui. Obrigado por podermos, ó Deus, cantar, orar, ouvir a Tua palavra. Obrigado por podermos contribuir financeiramente com a causa da igreja. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer, porque sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é a nossa força e por isso podemos caminhar, podemos perseverar. Continua nos abençoando. Dá-nos uma semana, Senhor, na Tua presença. Fortalece-nos, ó Deus, dirige os nossos passos. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada um aqui. Ó Deus, abençoa em casa, na família, no trabalho, nos estudos, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos afazeres. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção. Que em tudo, ó Deus, nós honremos ao Senhor. Que em tudo seja o Senhor engrandecido, seja o Senhor louvado, seja o Senhor adorado. Em nome de Jesus. Abençoa a saúde de cada um aqui, Senhor. Cura as nossas enfermidades. Fortalece-nos, renova-nos, ó Deus. Aumenta-nos a fé, Senhor, pois queremos crescer na Tua presença. Queremos, ó Deus, nos tornar crentes melhores. Crentes que prosperam na Tua presença. Que seja assim, ó Deus, para todos nós. Que a Tua graça, ó Deus, nos alcance todos os dias. Fortifica-nos, ó Deus. Fortifica-nos na Tua graça, e é isso que queremos. Em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, Senhor, com toda sorte e bênção em Cristo Jesus. Abençoa cada um aqui, Senhor, naquilo que cada um precisa, naquilo que cada um necessita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana.